longe. Uma questão com até 5 anos, ela é atual. Não esqueçam, 5, 6 anos, ela é atual. Essa questão, ela não tem mais que 3 anos. Eu tenho certeza disso. Então vamos lá. Diz o seguinte: Dona Maria de Arias, na casa de família, preciso fazer o café, servir 20 pessoas enquanto uma reunião na sala. Bom, te disse alguma coisa? Não é sempre a mesma coisa? O que tu vai fazer quando veio uma questão muito grande? Metade dela, tu saca fora. Já começa a ler da metade para baixo. Por quê? Isso te faz perder tempo. Agora tem um detalhe interessante. Geralmente quando tu lê uma questão muito grande, tu não tem que voltar a ler ela de novo, porque tu já esqueceu o que ela disse? Todo mundo faz isso, né? Então lê o mínimo possível. Tá joia? Pode olhar todas as questões do Enem, que tem muita coisa, tu pode começar mais ou menos do meio para o final, que ela não te diz muita coisa. Essa é a principal dica para tu economizar tempo. E tempo é aprovação na tua prova. Vem pra cá, olha só. A partir dali, ó. Pode olhar, ó. Quantas linhas tem isso aí? 6 linhas, né? A partir da 4ª linha ela vai começar a te dizer alguma coisa. É a mesma coisa sempre, olha só. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica. E aí tu tem que lembrar do cilindro. E copinhos plásticos, também cilindros. Questão do cotidiano, todo dia. Nossa. Tá ali, ó. Essa daí, parou. Na questão, essa era a leiteira. 20 centímetros de altura e 8 centímetros de diâmetro. Na hora de tu fazer o diâmetro, tu põe ele como raio, correto? Tu não pode esquecer disso. O diâmetro é o dobro do raio. Portanto, o raio é metade do diâmetro. Tu não pode esquecer disso, porque na hora que tu olha o diâmetro, tu baixa a entidade do mal e tu coloca ele como raio, certo? Sim, né? Todo mundo esquece isso, então tu não pode esquecer. Agora, o copinho plástico é um cilindro pequenininho. O que aquele cilindro é? Aquele cilindro pequenininho do plástico. A altura dele é igual ao diâmetro da base. Ele é o quê? Ele é equilátero, a gente acabou de ver, né? Então, ó, tá ali. A jarra tá ali. Agora, olha só. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher 20 copinhos pela metade. Então não é 20 copinhos inteiros, é 20 copinhos pela metade. Dona Maria deverá fazer o quê? Primeira coisa que tu tem que fazer: descobrir a relação entre o volume do copo, que é pequenininho, e o volume da jarra, para saber quantos copinhos eu tenho necessidade de encher. De acordo? Passando. Agora olha só. A resolução é essa, ó. O volume do cilindro não ficou. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado. Bom, vezes h. O raio vale quanto? O raio vale a metade daquele diâmetro. Tu cuidado para não botar o raio igual a 4. O raio vale 2 e a altura média 4. Tá joia? Tu vai calcular aquele volume normal. Tu vai achar que o volume é 48 centímetros cúbicos. Só que tem um detalhe, olha só. Ele usou π igual a 3. Só que tem um detalhe. A questão falou alguma coisa em relação a π? Não. Mas sabe qual é a sacada dessa resolução? É um macetezinho. Ele vai usar o π igual a 3 para a resolução do copinho. E o π igual a 3 para quê? Para a resolução do volume da jarra. Se tu fizer isso com 2 figuras, tu pode fazer. E esse foi o macete que ele usou para se livrar do 3,14. Se for entre 2 figuras, tu pode fazer isso. Entre uma não pode. Todo mundo entendeu isso? Isso foi o macete que ele usou. Agora, ele achou que o volume do copinho é 48. Quando ele foi fazer, olha só, quando ele foi fazer o volume da jarra, o volume da lata, tá lá em cima, ó. O volume da lata deu 960. E o volume do cilindrozinho deu 48. Se eu dividir o volume da lata pelo do copinho, vai dar quantos copinhos cabem. Concorda comigo, sim ou não? Vai dar quantos copinhos cabem ali dentro. Então, olha só a nossa conclusão. 960 dividido por 48 dá 20 copinhos. Ou seja,
para encher a leiteira eu preciso de 20 copinhos. Então, para encher a metade da leiteira eu preciso de 20 metades de copinhos, que aí fecha a letra A de América. Tá joia? Passando, portanto. Bom, isso aqui tu não pode deixar. Existe uma semelhança entre cones, tá? Isso cai direto, sabe quando? Eu não sei se vocês já viram, mas é muito comum cair, quando ele fala que alguém tem um copo cônico e que alguém tomou metade e que alguém deixou o copo pela metade. E aí ele pergunta: qual é o volume que ele deixou para a pessoa? Essa é a questão base que sempre cai. É batida, mas cai. Por quê? Alguém tem alguma coisa com cone lá, né? Não sei porquê. Mas olha só. Esse cone menor e esse cone grandão, existe uma razão de semelhança. A razão de semelhança entre as alturas. Mas olha só, não é a altura é o quê? É a distância daquela ponta que a gente chama de vértice em relação à base, isso é altura. Então, a razão entre o volume menor e o volume menor está para o cubo das alturas. O que todo mundo se confunde é o seguinte: qual altura eu ponho em cima? Menor ou maior? Qual volume eu ponho em cima? O volume menor ou maior? Você monta do jeito que você quiser, só que você tem que obedecer uma ordem. Se o volume pequeno está em cima, a altura pequena está em cima. Se o volume maior está embaixo, a altura maior está embaixo. E uma manha que eu vou dar para vocês, essa eu quero que vocês anotem. Toda vez que tu tem um copo, olha, a situação do copo é quase certa. É 80% de probabilidade de cair. Se tu tem um copo cônico, imagina um copo cônico virado para baixo, e o cara deixou a metade da altura total, o que restou é 1/8 do volume. Pode anotar isso aí. Vou repetir de novo para tu anotar. Parece loucura, mas por quê? Depois eu vou explicar. Se tu tem um copo cônico e alguém tomou um líquido até a metade da altura, o que restou é 1/8 do volume total. Por que 1/8? Porque a metade da altura é 1/2. E 1/2 elevado ao cubo é 1/8. Isso é quase certo. Então, copo cônico, metade da altura, 1/8 do volume foi o que sobrou. Não esqueçam disso. Tá joia? E aí a nossa esfera, que é uma das últimas figuras aí que a gente tem. Tá? Batida também, mas cai. Tá? Mas cai. Para a esfera, coisas simplesinhas que a gente tem. Não tem muito como complicar esfera. Tá? Coisas que eles adoram falar. Que uma esfera está dentro do cilindro. Anota isso aí. Toda vez que uma esfera está dentro de um cilindro, o cilindro é equilátero. Toda vez que uma esfera está inscrita dentro do cilindro. E aí vem a questão: o que é inscrita? É dentro, mas não é dentro de qualquer jeito. Ela não pode estar solta. Quando uma esfera está inscrita, ela está dentro do cilindro e justinha dentro do cilindro. Toda vez que uma esfera está inscrita no cilindro, o cilindro é equilátero. Anota essa daí, que essa daí é boa. Volume: 4π vezes o raio ao cubo dividido por 13, a área é 4πr ao quadrado. Não varia, só isso que ele tem para te cobrar de esfera, com mais uma coisa aqui agora. Vamos lá. Passando. A área da secção transversal. Fácil. Olha as drogas. Isso aqui é fácil. Para que tu vai... é difícil. Que difícil, meu amigo? Difícil é fazer filho em pé dentro de uma rede. Pelo amor de Deus, isso aqui é tranquilo, todo mundo sentado, bonitão. Vamos lá, isso aqui é fácil, olha só. O que é uma secção? O que é um plano transversal? Um plano transversal, ninguém já comeu laranja, todo mundo já comeu laranja, espero, né? O pai descascou uma laranja e perguntou: o que é a tampa da laranja? O que é a tampa? Ele corta assim, né? Tira um pouquinho da laranja. A tampa é passar um plano transversal na laranja. Tá lá, é aquela parte de cima. Quando ele passa um plano transversal, tu nota que tu fica com um círculo ali? O círculo ali está em azul. Aquele círculo tem um raio, que ele é perfeito. Porque o plano transversal
ele fecha certinho 90 graus em relação ao eixo que o cilindro tem. Cilindro não, é a esfera. Se vocês notarem, aquele D é a distância do corte em relação ao centro. Então essa questão não falha. Toda vez que eles pedem da mesma forma. Ah, um corte transversal foi feito a tanto de distância do centro. Está lá o D. Aí ele fala, gerando uma circunferência de raio tanto. Está lá o raio que eu chamei de S. Se vocês observarem a distância do centro, o raio do círculo e o raio da esfera, eles formam uma relação pitagórica. É sempre do mesmo jeito. Então, o raio da esfera ao quadrado é igual ao raio da circunferência ao quadrado mais a distância ao quadrado. Essa tu não pode esquecer, anota essa também. Virando. E aí uma questãozinha ligeirinho, rapidinho, como quem rouba, né? Olha só. Questão. Vamos lá. Vamos ler da onde? Vamos ler do início? Não, né? Vamos ler a partir de uma terceira, quarta linha, pode ser? Vamos ver se dá certo o que eu estou falando para vocês? Vamos ver se o que eu falei é bobagem? Olha só. Vamos ler a terceira, ó. Formato de um hemisfério, figura 1. O que é um hemisfério? Metade de uma esfera. Tá? Ó, formato hemisfério. Porém, um acidente de cozinha culminou na quebra de grande parte do recipiente. Para substituir taças quebradas, formou-se outro tipo de formato de cone, figura 2. No entanto, os noivos solicitaram o volume de uma champanhe nos 2 taças fosse igual. Agora, olha só. Passando. O que ele quer dizer com isso? Tá ali as figuras, ó. Aqui a figura 1, ela é hemisfério, metade de uma esfera. Tá ali a figura 2. A figura 2 é o quê? É um cone. O volume da esfera a gente já viu. 4/3 de πr ao cubo. O volume do cone é o mesmo do cilindro dividido por 3. Passando. Ele quer o seguinte, ó. Sabendo que a taça com formato de hemisfério servida completamente cheia, a altura do volume do champanhe deve ser colocado na outra taça em centímetros de quanto? O que ele quer? O volume de um vai ser igual ao volume de outro. O volume da taça que é hemisférica, metade de uma esfera, vai ser transferida para a taça que é cone. Só que ele quer saber, se eu transferir integralmente o volume do hemisfério para o cone, a que altura do cone eu vou bater? Tá lá, ó. O que acontece ali entre nós? Olha só. Eu vou equacionar os volumes. Para achar a altura do cone, equacionar. O que quer dizer equacionar? Equacionar é igualar. Então eu vou igualar. Olha, ó. Vou calcular o volume da esfera. Só que não é de uma esfera, é do quê? De um hemisfério. Um hemisfério é só pegar o volume e fazer o quê? Dividir por 2. Tá? É só pegar o volume e dividir por 2. Então eu peguei o volume da esfera e dividi por 2. E o volume do cone é o quê? O volume do cilindro dividido por 3. Então eu igualei os dois volumes. Com as medidas que eu tenho, ó, eu fiz que o volume do hemisfério é igual ao volume do cone para descobrir a altura de líquido que ele vai caber. Fazendo todas as contas, descobrindo, colocando aqui dentro, simplificando o π, simplificando os 2/3, a gente descobre que a altura é igual a 6, portanto, letra B. Agora, toda vez que eles falarem que o volume de um vai ser transferido para o outro, é porque o volume deles é igual. Eu não vim aqui para te ensinar a fazer conta, não é isso. O que eu vim aqui é te dar uma noção. Toda vez que eles falarem que transferir o volume de um para outro, o que tu faz com os volumes? Equaciona. O equacionar é fazer o quê? Igualar os volumes. Não esqueçam disso, tá? Não é a conta que eu estou levando em consideração, e sim o método que vocês vão usar. Então, equacionar os volumes iguais. Passando. Bom, vai lá pro... Uau! Vamos fazer tudo de novo? Não!
Não, só mais. Passando lá pro final. Ó. Memorize. Tá. Resposta. Última coisa, relação de ordem. Tá? Todo mundo conhece essa relação. Qual é o macete dela? Vamos fazer amor. De novo. Tô precisando disso. Faz tempo que eu não vou. Vamos lá, vamos fazer amor a dois. Lindo isso, né? Quem pensa nisso é um gênio. Esse macete é mais velho que sei lá que eu jogo. Agora, bom, verso mais fácil agora é essa mais dois. Não esqueçam. Só que tem um detalhe. A questão tem que falar pra ti que é um poliedro convexo. Não esqueçam disso. Tá bom? Passando. Lembra dessas observações? 1 metro cúbico 1000 litros. Lembra da caixa de água da tua casa antiga? Lembra? 1 metro por 1 metro por 1 metro, ela cabia 1000 litros. Antiga, de amianto aquela caixa, né? Hoje é de fibra. Aquela caixa era cancerígena. Todo mundo bebia água dela, né? 1000 centímetros cúbicos é 1 litro. Lembra do carro 1.0, que é 1000. E 1 decímetro cúbico é 1 litro. Passando. Agradeço a presença de todos.